Graças e paz, irmãos. Amém. É um motivo de muita alegria, um privilégio muito grande estar aqui com vocês, conhecendo aqui a igreja que o reverendo Wilson tem cuidado, e eu quero compartilhar aqui nessa noite daquilo que Deus tem compartilhado na minha vida. Está lá no texto de 1 Tessalonicenses, que já foi falado aqui nessa noite, mas eu quero aprofundar um pouco. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 15. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, ficar de pé, reverência à palavra. Diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos nessa noite que o Senhor ilumine os nossos olhos e a nossa mente para enxergarmos aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesse tempo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Queridos irmãos, é muito importante a gente enxergar o contexto daquilo que está sendo comunicado nas Sagradas Escrituras. É muito importante de saber o plano de fundo, um contexto histórico, um contexto social. A igreja de Tessalônica era uma igreja que experimenta o Evangelho como uma das primeiras. O Paulo apóstolo, ele sai na primeira viagem missionária e ele vai ali pelo Mar Egeu, parte da Grécia, e a cidade de Tessalônica era a cidade mais próspera naquele tempo. Por quê? Porque ela tinha dois componentes. O primeiro era seu porto. Era o maior porto para exportar aquilo que se tinha produzido na Europa. Eles exportavam e eles importavam também, principalmente da Ásia. E também tinha uma outra questão. A Tessalônica era a principal rota entre o Império Romano e a Ásia. Então os romanos fizeram dessa cidade uma cidade muito próspera, com uma infraestrutura muito boa, pessoas letradas, pessoas com profundidade filosófica, pessoas com uma cultura muito boa. E o Evangelho vem. Quando o Evangelho vem, ele vem tocando pessoas. O Evangelho é assim, ele vai tocando pessoas, ele vai transformando a maneira que essas pessoas tinham de pensar, de viver, de se relacionar. Se em Tessalônica existiam os deuses gregos e logo depois os deuses romanos, o Evangelho vem trazendo uma educação, uma cultura que vem do céu, que vem do Evangelho, dizendo não, existe apenas um único Deus, o Senhor. Se os habitantes de Tessalônica eram pessoas dadas a muita bebida, dado ao adultério, dado à mentira, o Evangelho vem e muda e transforma essa maneira de pensar e de viver. Contudo, quando a gente tem uma cultura que está posta há muito tempo e algo transforma a mentalidade de alguns habitantes, é muito natural que esses habitantes sofram perseguição. Então esse contexto aqui é um contexto de perseguição. E é um contexto de perseguição sem precedentes. Ou seja, eles não tinham parâmetro, porque o Evangelho ele começa a ser espalhado pela Europa. Logo aqui nessa primeira viagem do apóstolo Paulo, a sua primeira viagem missionária. Então eles não têm um precedente, eles não têm uma base, não tinha internet. A igreja de Tessalônica não se comunicava com a igreja de Corinto, que não se comunicava com a igreja de Éfeso.
A sua realidade era uma realidade muito restrita, aquele lugar. E veja bem, e era um povo que por algum motivo as bases ainda não estavam muito sólidas. Essa é a impressão que eu tenho. Sobretudo sobre os mortos. E aí o apóstolo ele gasta um tempo escrevendo sobre, para nós não ficarmos como os ignorantes que perdem a esperança por causa dos mortos. Provavelmente as pessoas estavam sendo perseguidas e muitas delas até morrendo. É para esse povo que o apóstolo escreve essa porção da palavra. Ele diz assim: evitai que ninguém retribua a outro mal por mal. Ou seja, se estão lhe causando mal, não retribua isso com mal. E é muito difícil, né, irmãos? Quando alguém toca na ferida, quando alguém mexe naquilo que é importante para nós, quando nós estamos vulneráveis por alguma questão. E o pior, quando alguém toca nos nossos filhos, quando alguém toca em quem a gente ama muito, não retribuir o mal com o mal significa revelar a lógica do Evangelho para esse mundo. Porque o ímpio, ele retribui o mal com o mal. O ímpio, ele retribui aquele que fala mal dele, falando mal dessa pessoa. Mas a lógica do Evangelho vem para colocar em nós um princípio cristão, que se alguém faz mal conosco, nós oramos por essa pessoa. Quando alguém fala mal de nós, a gente bendiz essa pessoa. E é nesse contexto de perseguição que o apóstolo fala. E aí ele continua: regozijai-vos sempre, ainda que esteja num contexto de perseguição, ainda que esteja num contexto de dificuldades, ainda que nós estejamos num contexto de dificuldade financeira, a gente precisa se regozijar. O apóstolo continua: orai sem cessar. Para que logo após ele continue escrevendo: em tudo dai graças. É para essa gente, é para esse povo que não está de mil maravilhas, é para esse povo que tem chorado pelos mortos sem esperança. E ele escreve essa carta explicando um pouco da escatologia dos últimos dias, como as coisas iriam suceder. Esse povo que em algum momento poderia revelar um coração desanimado, esse povo que precisou abrir mão do seu status quo, da sua lógica de financeira, esse povo que decide não se curvar a outros deuses, a essa igreja local, e é lógico, a gente sabe que existe um aplicativo circunstancial para esse povo aqui, mas ele não está falando apenas para esse povo, ele fala para a igreja local em Tessalônica, ele fala para a igreja espalhada no mundo inteiro. Mas é para esse povo que está sofrendo perseguição, que tem gente morrendo, ele diz assim: em tudo dai graças. O que isso tem a ver com os nossos dias, pastor? Isso tem muito a ver. Talvez você esteja aí sentado nesse banco e você está olhando assim, dizendo: eu não tenho em absoluto nada para me alegrar. O ano de 2023 foi um ano muito difícil para mim. O ano de 2023 foi um ano de muitas perdas. O ano de 2023 foi um ano que eu não consegui concretizar os meus projetos. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Para além daqui, eu tenho uma profissão, eu sou psicólogo. Eu posso afirmar a vocês que o que mais tem adoecido pessoas é a falta de um coração grato. É a gente conseguir discernir aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem.
A dor, ela nos torna extremamente egoístas. Quando está doendo o nosso dedo, a gente só olha para o nosso dedo e a gente não consegue discernir nada para além desse dedo. Alguém aqui já experimentou machucar o dedo? Uma encravada alguém teve? Como é que a gente vive? Parece que aquele dedo se torna o nosso Deus. Porque a gente está sempre olhando para ele e a gente está protegendo ele de tudo e de todos. E quando alguém chega perto, você não chega muito perto, a gente faz assim, não. As nossas feridas, as nossas dores, têm a tendência de nos tornar egoístas. E quando dói, quando vem aquela dor latejante, a gente não consegue enxergar absolutamente nada para além daquela dor. É muito provável que as dificuldades que você teve no ano de 2023 tenha te impedido de enxergar as bênçãos que Deus te entregou no ano de 2023. É muito provável que as perdas que você viveu no ano de 2023 te cegaram para tudo aquilo que Deus realizou na sua vida no ano de 2023. Por quê? Porque quando está doendo em nós perdemos o campo de visão, nós perdemos a capacidade de discernimento, nós nos tornamos egoístas, enxergamos apenas a nossa dor e deixamos de contemplar aquilo que Deus tem realizado no nosso entorno. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, muito embora eu não te conheça, eu sei que você foi muito abençoado e muito abençoada no ano de 2023. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a tendência de viver olhando para a falta. Quando o Evangelho nos convida a enxergarmos para aquilo que Deus entregou para nós. Enquanto a gente enxergar apenas aquilo que a gente não alcançou, nós não daremos graças a Deus por aquilo que nós alcançamos. Quantos levantaram hoje? Estavam respirando? Levante suas mãos. Você tem muito a agradecer a Deus. Quantos se levantaram da cama e conseguiram contemplar esse dia, esse sol lindo? Lá no Rio de Janeiro não está tão lindo. Mas quantos conseguiram sentir o calor? A dor é o privilégio daqueles que estão vivos. Se está doendo, é porque você está vivo. Mas essa visão não é uma visão, como eu poderia dizer, pastor, muito poliana. Visão poliana é aquilo que a gente só consegue enxergar coisas boas, mesmo em coisa ruim. Não. Essa é a visão do Evangelho. Essa é a visão daquele que tem Cristo no seu coração, e porque tem Cristo no seu coração, se entende como Filho de Deus, se percebe como Filho de Deus, e entende que ainda que as coisas estejam ruins, a gente tem a plena confiança nele e fé de que as coisas irão melhorar. Essa não é uma visão poliana, é uma visão de alguém que entendeu o Evangelho. E porque entendeu o Evangelho, sabe que Deus não desampara nenhum dos filhos seus. Porque, queridos irmãos, a impressão que eu tenho é que a nossa relação com Deus, e a gente precisa lutar contra isso, tem se tornado uma relação muito pagã, em que eu preciso fazer alguma coisa para Deus me retribuir. E parece que a gente precisa de uma oferenda, parece que a gente vem para o culto como por obrigação. Vocês sabem a diferença entre obrigação e compromisso? É muito difícil a gente saber.
Porque tanto quem faz por obrigação como quem faz por compromisso entrega a mesma coisa. O que é que vai diferenciar a obrigação do compromisso? A motivação. Eu não estou aqui com os irmãos por obrigação, eu estou por compromisso. A obrigação vem pela coerção, vem pela força. O compromisso vem pelo amor. Eu não cuido da minha esposa por obrigação, eu cuido da minha esposa por compromisso. E Deus não recebe absolutamente nada por obrigação. O que Deus recebe como oferta é um compromisso. Quando a gente vem aqui e a gente entrega a nossa oferta, a gente não deve fazer isso por obrigação. A gente deve fazer isso por compromisso. Porque isso aqui é uma família. E na família, cada qual precisa se responsabilizar pela manutenção da casa. Só que parece que esse paganismo ele vai entrando dentro da gente e que a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa e quando a gente não faz, acontece algo de ruim, a gente acha que Deus castigou. A gente não faz para receber. A gente faz porque a gente vai receber. A gente faz porque a graça nos alcançou. E a graça tendo nos alcançado, eu me sinto profundamente constrangido pelo amor de Deus a moldar minha vida em resposta a essa graça que me alcançou. Mas a gente muitas vezes precisa que eu não senti a presença de Deus. Como assim não sentiu a presença de Deus? O ser humano está buscando algumas recompensas para a alma. E aí ele busca. Se isso me deixa bem, eu faço. Se isso me deixa mal, eu não faço. E aí o culto é bom quando eu sinto a presença de Deus. E o culto é ruim quando eu não sinto a presença de Deus. O culto é bom quando eu sinto um arrepio. Fé que dá arrepio não tem nada de Deus nisso. Fé não tem a ver com sentir. Fé tem a ver com conhecer. Fé é firme fundamento. E eu não sinto o fundamento. Eu sei, eu conheço o fundamento. Alguém está olhando aqui o fundamento desse prédio? Não, porque o fundamento ele entra por dentro da terra. Mas quando se constrói um outro pavimento, eu não preciso cavar. Eu não preciso sentir. Eu sei como foi feito. Eu sei quais são o calibre dos ferros. Eu sei qual foi a medida do concreto. E porque eu sei do fundamento, eu sei que eu posso construir outros pavimentos. Fé é isso. Às vezes, irmãos, tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir sentir o amor de Deus, irmãos. Tem coisas que são tão terríveis que abatem as nossas vidas que a gente não vai conseguir sentir o amor de Deus. Mas embora eu não sinta o amor de Deus nas situações mais complexas e difíceis da minha vida, eu sei que o meu Redentor vive. Embora eu não consiga sentir naquela hora, embora a minha visão esteja completamente cheia de nuvens escuras, embora a minha visão esteja turbada pelas situações da vida que tiram a nossa alegria, em meio à tristeza extrema, em meio à tribulação extrema, em meio à angústia extrema, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E é por isso que algumas vezes a gente vê nas Sagradas Escrituras: por que te abates, ó minha alma? É a fé falando com as emoções. É a fé tratando com as emoções. Por que te abates, ó minha alma? E nessa noite eu quero lhe fazer essa pergunta: por que te abates, ó alma? O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu quero te convidar nessa
não daquilo que você não alcançou. Mas eu gostaria que você tirasse o olho, os olhos, a visão dessa dor excruciante, dessa dor desesperadora, e você colocasse os seus olhos naquilo que Deus te entregou esse ano de 2023. Aquilo que Ele entregou, aquilo que Ele concedeu, como Ele te sustentou, porque é isso que nos mantém de pé. Não é aquilo que eu sinto, mas é quem eu conheço. E eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque, a despeito de todas as circunstâncias adversas, eu tenho motivos de sobra para render graças ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela tua correção. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que enche os nossos pulmões. Obrigado pelo coração que ainda bate no nosso peito. Obrigado, Senhor Deus, porque o nosso cérebro ainda funciona. Obrigado, Senhor, porque a gente, embora muitas vezes não sinta o seu amor, a gente sabe que o Senhor nos ama. A gente sabe que o Senhor nos ama. E porque a gente sabe que o Senhor nos ama, a gente continua caminhando em direção ao seu amor. Toma cada um aqui, Pai, nessa igreja, e nessa noite a gente possa, a plenos pulmões, dizer: eu tenho motivos para agradecer ao Senhor, porque te abates, ó minha alma. Tá certo, eu não alcancei isso, não alcancei aquilo, mas é porque ainda não era o tempo. Haverá um tempo, e se o Senhor quiser, eu alcançarei. Mas a despeito daquilo que eu não alcancei, eu tenho que te agradecer por aquilo que o Senhor, pela sua santa misericórdia, permitiu que eu alcançasse. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse dia lindo, obrigado porque a gente pode render graças ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse convite de estar aqui compartilhando com essa amada igreja da tua palavra, em nome de